A gente acordou achando que seria só mais um dia perfeito de viagem. Estrada bonita, interior, mirantes e aquela paz que só existe viajando de moto. Mas algum tempo depois, tudo começou a dar errado. A moto parava, a bateria morria e a estrada virou um caos. E teve um momento que parecia que a gente nem ia conseguir sair dali. Foram horas no barro, escorregando, nervosos, tensos, tentando fazer a moto pegar de novo e de novo. E o pior, eu quase não consegui filmar a parte mais tensa de toda a viagem. Mas mesmo assim, esse acabou sendo um dos dias mais inesquecíveis da estrada. E foi tudo aqui, entre Jaquirana, Cambará do Sul e Urubici, e muita lama pelo caminho. Acordamos cedo. Por volta das 7, já estávamos tomando café. E ainda deu tempo de dar mais uma voltinha pelo camping. Pois bem, saímos do camping Princesa dos Campos, em Jaquirana, depois do café, e seguimos em direção ao centro. A ideia era tomar mais um café com calma, porque a gente tinha bastante tempo. Nesse trecho aqui, também pegamos partes com bastante pedra solta. Lembrava o rípio da Ruta 40, que tem o vídeo no canal, mas era mais curto e mais tranquilo. Mesmo assim, exigia atenção, sempre dá aquele frio na barriga. Mas resolvemos ir por um caminho diferente. Queríamos passar pelo mirante Eu Amo Jaquirana. E foi aí que a gente chegou no mirante da Mutuca. Esse mirante é um dos mais bonitos da região, com vista para o vale do rio Tainhas. Tem uma plataforma de madeira de uns 40 metros quadrados, rodeada pela mata nativa, relevo montanhoso e o rio passando lá embaixo. É aquele tipo de lugar perfeito para contemplar e fazer boas fotos. E o melhor, é grátis e está sempre aberto. Depois do mirante, veio o momento fofura. Mas isso aqui também é um alerta importante. Em estrada de interior, não dá para sair acelerando tudo. Em curva, pode vir qualquer um na contramão. E mesmo em reta, sempre pode aparecer um animal do nada. E estrada de terra, vocês sabem, não tem aderência. Você freia, mas nem sempre consegue parar. Vai derrapar e pode até cair. Sério. Parecia que ia ser só mais um dia perfeito de viagem, só que não foi. Porque a gente não fazia ideia do perrengue que vinha pela frente. E como se não bastasse a lama, ainda teve problema na bateria, várias vezes ao longo do dia. E inclusive, depois, no meio do barro. E nesses interiores, sempre tem algum reflorestamento. Faz parte da paisagem. Ali era uma estrada bem tranquila, só a gente, as motos e a natureza.
O dia estava delicioso e chegamos na praça central de Jaquirã. Ali fica a Igreja Matriz São Sebastião. Ela foi construída em 1948, inteiramente em madeira de araucária, em estilo português. E é considerada a única igreja matriz do Rio Grande do Sul com construção totalmente em madeira. Essa cidade tem pouco mais de 3.600 habitantes. Depois, no café, falaram para nós sobre o Morro da Cruz, um ponto alto com o Cristo Redentor, de onde dá para ver toda a cidade. E claro, bora lá! O acesso pode ser feito de carro ou a pé, com uma escadaria de 167 degraus, mas, obviamente, fomos de moto. Ponto turístico, check. E agora, bora pro próximo destino, o camping em Cambará do Sul. Mas claro, por estrada de terra, porque a gente gosta de sair do óbvio. Do monumento até o próximo camping seriam cerca de 46 quilômetros. Como era perto, fomos sem pressa. A estrada estava relativamente boa, sem muito pó, porque tinha chovido bastante nos dias anteriores. Até que chegamos num trecho com máquinas, tratores, o pessoal estava tirando madeira. O Paulo falou, vai na frente. E aí foi o começo do perrengue. Do nada, a moto dele morreu. E não ligava mais. Bateria. Primeira chupeta do dia. E a gente não fazia ideia, mas isso viraria rotina naquele dia. É aqui que entra algo essencial, o kit ferramentas. A gente tinha um cabo de chupeta, simples, pequeno, barato, mas fez toda a diferença. Porque ali não tinha sinal de celular, não tinha nada por perto. Por sorte, tinha gente trabalhando, mas poderia não ter. A gente fez a moto pegar e seguimos. Mas ficou a dúvida, como uma moto que estava rodando normalmente, simplesmente para de carregar a bateria? Mas isso ficou para depois.
Naquele momento, o importante era seguir. Então, como vocês viram, a rotina do dia seria parar um próximo do outro, tirar as luvas e, na minha moto e na do Paulo, tirar a mala de banco, tirar o banco, fazer chupeta, fazer a moto pegar, recolocar o banco, a mala de banco, as luvas e bora! Ufa! Naquele momento, o importante era seguir. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando as ferramentas que levo, e inclusive o cabo de chupeta. E num segundo vídeo sobre ferramenta, com sugestão dos seguidores, eu falo sobre o compressor com auxiliar de partida. É ótimo para quem viaja sozinho. Aliás, ainda bem que tanto eu como o Paulo temos o que eu chamo de engate rápido nas nossas bagagens. Já pensou se tivesse que ficar amarrando e desamarrando cada vez as malas na moto? Quanto tempo a mais ainda levaria? E dali em diante, a estrada estava úmida, mas tranquila. Paisagens lindas, silêncio, aquela paz de estrada do interior. Não filmei, mas nesse trecho paramos pelo menos mais 2 vezes para fazer chupeta. Sobre esse tal engate rápido, vou explicar. Nós pedimos a um sapateiro para costurar nos cantos das nossas malas uma espécie de uma orelha. Ali, então, prendemos um elástico com gancho, desses de moto mesmo, mas na medida que consigamos encaixar diretamente em algum local que já escolhemos da moto. E aí, no dia a dia, só precisamos posicionar a mala em cima do banco e engatar esses ganchos no local definido, sendo que fica bem firme, pois o elástico já foi cortado para engatar ali. Eu tenho 2 malas de banco, uma maior e outra menor, e fiz isso em ambas as malas. Isso facilita muito quando precisamos tirar e colocar a mala dali. Uma curiosidade, vocês estão vendo essa espécie de muros ali na lateral do terreno? Esses muros existem tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina e são conhecidos como taipa. As mais antigas têm mais de 100 anos e foi construída com mão de obra escrava. Essas estruturas são construídas pelo método de pedra seca, ou seja, sem cimento ou argamassa, utilizando técnicas de encaixe. E são consideradas, inclusive, patrimônio cultural e histórico da região serrana. Esses muros foram erguidos para delimitar as propriedades, direcionar tropas e também conter os animais. Chegamos então no asfalto. E a pista estava parada. Deram a entender que era meia pista. Pilotamos algum trecho assim. E nesse trecho aí, eu achei que ia dar ruim. A Kombi simplesmente veio vindo. A carreta meteu a mão na buzina, e com razão. Mesmo tendo visto o Paulo, eu e uma carreta atrás. Estava só em meia pista.
E ela deveria ter esperado, já que chegamos antes. Sério, foi um susto. Achei que não daria tempo. E a Kombi nem para jogar para lateral. Detalhe, a caminhonete da Polícia Federal estava logo ali. Já pensou a caca que poderia dar? Kombi escolar ainda. É cada uma, hein? Chegamos no centro de Cambará e ainda sem imaginar o que vinha pela frente. Rodamos cerca de 67 quilômetros nesse dia, praticamente tudo em estrada de terra. Sol, céu azul, motos limpas, dia perfeito. Fomos ao mercado garantir o jantar. Compramos carne, bebida e seguimos pro camping. E na saída do mercado, adivinhem, novamente a moto não pegou. Por sorte, estávamos no alto. Então, o Paulo fez a moto pegar no tranco mesmo. Deu certo, uma chupeta a menos. Chegamos no camping e pousada Corucacas, um lugar enorme, muita paz. Exatamente do jeito que a gente gosta. Só nós, a barraca e as motos. O lugar era muito gostoso. O Paulo já conhecia e sempre quis me levar lá. E finalmente chegou o dia. Fica a menos de 2 quilômetros do centro. Pagamos, na época, em agosto de 2025, R$ 35,00 por pessoa. Muito barato pela estrutura. Montamos a barraca. E se você quiser saber como escolhemos a nossa barraca, tem vídeo no canal explicando quais são as características que achamos importantes. Espaço amplo, um lago lindo na frente e o banheiro eu até filmei, porque é limpo, organizado e grande. E tinha um cachorro branco, fofo, dócil, preguiçoso. Olá pessoal, esse vai ser o camping de hoje, bem legal. E hoje tivemos um pequeno pico. No vídeo do YouTube ele vai aparecer. Nossa, bagunça. Olha que lugar massa. Já tomei banho, lavei o cabelo, sequei o cabelo, secador. Mas sendo motociclista, alguns luxos a gente tem, viu? Olha o ventão que tá aí. Tem muito vento, então, tipo, tá uma temperatura bem gostosa. Pra ver quantos graus tá. Só que tem bastante vento, então acaba ficando com frio. Beleza? Então é isso. Vou mostrar pra vocês aí embaixo do lado, pra vocês verem que lugar bonito e gostoso. E minha cadeira sempre cai. Trouxe a cadeira errada. Também caiu no vento. Lá atrás é o banheiro. E ali eu não sei o que é. Uma casinha, sei lá, aleatória. Até o banheiro merece um vídeo. Olha que legal. Aqui tinha uns coxos. Banheiro feminino. Aqui tem vários chuveiros. Pia. Pessoa com deficiência. Em 4 vasos. Muito show, muito legal esse camping. Depois fomos explorar o local. A gente estava feliz, leve, a viagem estava perfeita. A sensação era de estar numa chácara. Naquele momento, a gente achava que o pior já tinha passado. A bateria deu trabalho o dia inteiro. Paramos várias vezes, mas no fim deu tudo certo. Chegamos no camping e descansamos. E fomos dormir sem imaginar o que vinha no dia seguinte. Porque até ali a estrada estava tranquila e a lama, na verdade, ainda nem tinha começado. E, sinceramente, acho que aquele seria um dos dias mais tensos que eu já vivi viajando de moto. Mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, comente, compartilhe, curta e fiquem com o visual de hoje.
do camping de hoje. As cadeiras todas caídas.